Olá! Na aula de hoje vamos recapitular rapidamente o que a gente viu no final da aula passada. Na aula passada vamos relembrar aqui e depois a gente passa para outros tópicos, como a gente explicou no final da aula passada, onde a gente vai estudar na aula de hoje, dando continuidade à parte de soluções de equação diferencial, né? Que vem a ser a solução de equação diferencial e soluções implícitas. Mas antes eu gostaria de fazer aqui uma breve recapitulação do que a gente viu na aula passada. Então vamos relembrar aqui qual é o nosso objeto de estudo. Então nós estamos estudando as equações diferenciais. E o que é uma equação diferencial, ou abreviada D? Basicamente é uma relação ou uma equação, que contém uma função, ou mais funções, no caso de sistemas, uma função e suas derivadas. Ok? Então, basicamente, e suas derivadas. Então, basicamente, é isso que a gente chama de equação diferencial. Então, para facilitar o estudo das equações diferenciais, a gente dividiu as equações com relação a algumas propriedades. Por exemplo, com relação ao tipo de derivada presente. Então, nós temos a EDO, que são equações diferenciais, onde a derivada que a gente tem é a derivada ordinária, ou seja, quando estou trabalhando com função de uma variável só. E a gente tem também as chamadas EDPs, onde nós temos a presença de derivadas parciais. Ok? Então, se a minha equação diferencial só contém derivada ordinária, a gente chama ela de EDO. Se ela só contém derivada parcial, ou se ela contém uma derivada parcial, a gente chama de EDP. Também a gente pode classificar as equações diferenciais com relação à ordem. E esse tipo de classificação, pessoal, é para que facilite o estudo das técnicas de soluções que a gente vai ver mais à frente, né? Porque dependendo do tipo de equação, a gente tem, quando eu falo do tipo, vocês já sabem que agora é com relação ao tipo de derivada presente, né? Então, existem métodos sistemáticos para EDO, existem alguns métodos sistemáticos para EDP. E esses métodos também dependem da ordem da equação. Então, o que é a ordem de uma equação diferencial? É a ordem da maior derivada presente. Da maior derivada presente na equação. Ok? Então, é isso que a gente chama de ordem de uma equação diferencial. Então, existe EDO de primeira ordem, segunda, terceira, EDP de primeira ordem, segunda, terceira, e assim por diante. Bom, outro aspecto importante com relação às equações diferenciais é se elas são lineares ou não. Uma equação diferencial ela pode ser linear, então ela pode ser sim linear ou não. Pode ser que ela não seja linear. E quando ela é linear, ela pode ser, eu tenho duas classificações ou subclassificações, ela pode ser homogênea ou não homogênea. Ok? Então, esse termo linear, às vezes, confunde um pouco a pessoa que está vendo pela primeira vez o assunto. Mas vamos tentar aqui ser bastante didático com relação a isso. Nós vimos na aula passada que uma equação diferencial, por exemplo, uma EDO, pode ser vista como uma relação funcional. Então, digamos que eu tenho uma EDO na variável dependente y e a variável independente é o x, tá certo? Então, a gente diz que uma EDO pode ser escrita, ou essa é a forma geral de uma EDO. É uma relação funcional entre a variável dependente, a variável independente e suas derivadas. Tá? Toda equação diferencial pode ser escrita, toda EDO pode ser escrita nesse formato que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Ok? Então, uma maneira de definir linearidade é a seguinte. Então, a gente olha para isso aqui e vê uma equação diferencial, tá certo? Aqui é a forma que a gente chama forma geral de uma equação diferencial. É uma relação funcional entre a variável dependente, suas derivadas, e a variável independente, que nesse caso aqui é o x, tá certo? Então, a gente vai dizer que essa EDO ela é linear se essa função f aqui, se essa relação for linear nessas variáveis aqui. Mas, professor, eu não estou vendo variáveis, eu estou vendo só o y. Mas pensa que cada casinha dessa, cada posição dessa aqui é a posição de uma possível variável. Se você olhar para essa função f, você pode pensar nela como uma função de quantas variáveis? Aqui tem uma, duas, três, até aqui n, né? E como eu tenho x, então eu tenho n mais 1 variáveis. Tá? Então,
eu digo que essa equação diferencial é linear se essa função f, se fzão, for linear nestas variáveis aqui. Tá? Relembra lá da álgebra? Por exemplo, quando eu tenho uma função de Rn em R, né, se ela for linear, então ela tem algumas propriedades bastante interessantes. Né? Por exemplo, digamos que eu pego aqui um vetor, sei lá, V é um vetor lá na Rn, então V pode ser escrito assim, né? V1, V2 são as entradas desse vetor, Vn, certo? Ok, então, como ela é linear, primeiro note que esse vetor aqui, eu posso escrever ele da seguinte maneira, V1 é 1, mais V2 é 2, mais até Vn é n. Então, isso aqui, para quem já viu álgebra linear, não é dificuldade nenhuma, isso que eu estou falando, não é novidade. Onde esses carinhas aqui, 1, 2, são os vetores da base canônica. Né? Esse aqui é o vetor que tem 1 na primeira entrada, 0 em todas as demais. Né? Esse aqui é o vetor que tem 1 na segunda entrada, 0 nas demais, assim por diante. São os vetores da base canônica, certo? Ok, então o que essa função fzão que eu coloquei aqui faz? Ela pega um vetor e retorna um número, certo? Se essa função for linear, se essa transformação for linear, que a gente chama de funcional linear lá na álgebra linear, o que acontece é o seguinte, que f de V1, V2 até Vn, que é essa relação aqui, né? Essa função aqui, a função de n variáveis, pode ser escrito como f disso aqui, tá? F de V1 é 1, mais V2 é 2, mais Vn é n. Opa, foi demais a tela. Deixa eu voltar aqui. F de Vn é n. Então, como ela é linear, vale que f da soma é a soma dos f's e todas as constantes multiplicativas eu posso puxar para fora, né? Então, isso fica no final das contas, V1 f de E1, mais V2 f de E2, até o último termo lá, que é Vn f de En, certo? Ok. O que acontece é que isso aqui é um número, né? Porque o que a f faz, né? O que essa f que eu estou trabalhando aqui com ela faz? Ela pega um vetor e retorna um número. Então, isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é um número. Como eu não sei quem são esses caras, eu vou atribuir letras aqui, tá certo? Chamar de A1, A2, até a n. Então, todo funcional linear, toda função de Rn em n que é linear, pode ser escrita assim. A1, V1, A2, V2, entendeu? Até a n, Vn, onde cada um desses a's são constantes. Tá. Então, o que isso tem a ver com a EDO, ser linear ou não? Então, a minha EDO é f de x, y, y', y2', papapá, yn igual a 0. Ela vai ser linear se a minha fzão aqui for linear nestas variáveis, y e suas derivadas. Tá certo? Então, para que essa função aqui seja linear, ela obrigatoriamente tem que ter esse jeitão aqui, ó. Os termos que aparecem aqui, ó, y, que são as variáveis que estão fazendo o papel do V1, V2 até o Vn. Então, isso aqui como fosse meu V1, meu V2, meu V3, papapá, meu Vn. Então, a parte da f que depende desses caras tem que ter esse formato aqui, não tem escapatória não. Para ela ser linear tem que ser isso, tá? Ou seja, então, o jeitão da f tem que ser isso aqui, tá? Então, pelo menos nessas variáveis aqui. A parte que relaciona com x é livre, né? Vocês vão ver como é que a gente representa isso. Então, essa f, que depende desses carinhas, da yn, ele tem que ter obrigatoriamente esse formato aqui. A1 vezes... Eu vou começar com A0, tá certo? Vocês vão entender já já por quê. A0, em vez de chamar A1, A2 até a n, vou começar a contar com A0, tá certo? Então, A0, y mais A1, y', mais o próximo seria A2, y duas linhas, e assim por diante até o último, que é a n, yn. Tá? Então, não tem jeito. Para essa relação, essa função dessas variáveis ser linear nessas variáveis aqui, ela tem que ter esse formato. Ou seja, essas variáveis têm que aparecer no máximo a potência de 1. Tá certo? Não pode aparecer nenhum termo quadrático, não pode aparecer esses caras como argumento de funções. Não pode ter produtos entre eles. Não pode. A forma para ela ser linear é esse jeitão aqui, conforme a gente viu aqui em cima. Né? Ok. Deixa eu devolver aqui, apaguei sem querer. E a parte que depende do x? Bom, a parte que depende do x pode ser qualquer coisa. Né? Coloca assim, mais um g de x. Esse g aqui pode ser qualquer função de x. Tá? É comum a gente colocar o sinal menos só por questão de comodidade, que vocês vão ver mais à frente. Porque uma equação diferencial é uma relação do tipo fzão igual a 0.
né? Se eu colocar esse menos e colocar igual a zero aqui para ter a relação, eu posso passar esse cara para o lado de lá e vai ficar positivo, tá? Então é só uma questão mesmo de convenção. Agora, olha só, esses caras, no caso lá do funcional linear na álgebra linear, são constantes, né? Aqui também são constantes em relação ao y, mas podem ser funções de x, tá certo? Então, em geral, esses caras são funções de x, tá? Em geral, esses carinhas são funções de x. Então, se você igualar isso aqui a zero, olha só, eu vou reescrever essa expressão, tá certo? Então, esse cara vai ficar assim, ó. A derivada de ordem n eu vou escrever assim, dny dxn. Lembrando que esse cara é uma função de x, tá? Mais todos os outros termos, mais a2x d2y dx2, mais a1x dy dx, mais a0 y dx, e o g de x que estava negativo eu passei para o outro lado, tá certo? Então é por isso que esse é o jeitão, como a gente viu na aula passada, esse é o jeitão de uma EDO linear de ordem n. Tá? Para ser uma EDO linear de ordem n, para ser linear de ordem n, tem que ter esse jeito, tem que ter essa cara, não tem escapatória não. Tá certo? Então, por que eu comecei aqui com A0, né? Porque veja como é que ficou bem organizado, a derivada de ordem n, coeficiente a n, tá certo? Derivada de ordem 2, coeficiente a 2, derivada de ordem 1, coeficiente a 1, derivada de ordem 0, que é a própria função, a 0. Tá, mas é só isso. Então, muitos livros apresentam a definição de linear como sendo isso e pronto. Mas de onde vem? Bom, agora vocês sabem. Tá certo? Então, esse é o jeitão de uma EDO linear de ordem n. A gente diz que ela é homogênea se esse termo aqui, que às vezes é chamado de fonte, o termo forçante, ou do inglês forcing term, ou source, né? Vocês podem encontrar assim também, source ou forcing term. Então, quando esse termo aqui é zero, identicamente nula, a gente diz que a EDO é homogênea. Do contrário, ela é dita não homogênea. Essa classificação de homogênea e não homogênea só é válida para equações lineares, tá certo? Não linear não faz sentido a gente falar nesse termo. Ok, e para um EDP? A mesma coisa. Por exemplo, se eu tiver um EDP de primeira ordem linear, qual é o jeitão dela? Bom, assim como nesse caso aqui, só podem aparecer derivadas, essas derivadas no máximo a potência de 1, né? E no máximo você tem fatores multiplicativos aqui, funções, né? Funções multiplicativas que dependem dos parâmetros da função aqui, dessa função y, né? No caso, é uma função de uma variável. Mas no caso de um EDP, quando eu tenho, por exemplo, uma função de duas variáveis, como ela é de primeira ordem, as derivadas que aparecem, no máximo, de primeira ordem. Então, quais são as derivadas de primeira ordem que eu tenho? O x, né? O y. Só essas aqui. Eu posso ter a própria função também, né? Como é no caso aqui, que seria a derivada de ordem zero. E eu posso ter coeficientes multiplicativos aqui, tá? Esses coeficientes são independentes do u, mas podem depender das variáveis x e y, como foi no caso aqui em cima, pessoal, tá? Então, mais b de xy mais c de xy igual aqui é a mesma coisa, a um termo de fonte que pode depender de x e de y. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu escrever isso aqui mais para cá, porque senão toda hora ele vai me jogar lá para baixo. Então, mais ou igual a uma função que depende de x e y. Aqui é c, ficou meio apertadinho aqui, c de x e y. Tá? Então, esse aqui é o jeitão, ou é a forma geral de um EDP linear de primeira ordem. Tá? Ela vai ser linear, ou ela vai ser homogênea, se... Ficou estranho, né? Ela vai ser homogênea se esse termo f de xy for nulo, né? Se esse cara aqui for identicamente nulo, é linear, do contrário, não. E qual é o jeitão de uma equação diferencial parcial linear de segunda ordem? Bom, é a mesma coisa que esse aqui, né? Mesma coisa no sentido de você vai colocando as derivadas. Então, quais são as derivadas que eu tenho? As derivadas de segunda ordem é a maior, né? Então, o xx, eu tenho a possibilidade do x, y, o yx também. Mas como a gente está trabalhando, a gente está assumindo que essas funções, quando tem derivadas, são contínuas, vocês conhecem lá o teorema das desigualdades das derivadas parciais mistas, então não preciso repetir, tá? Se eu coloco o xy, o yx já está incluso. Então, o y, aí eu tenho o x, o y e o. Então, essas são as derivadas que podem aparecer no caso de segunda ordem. Então, aqui no máximo eu tenho uma função que depende de x e y multiplicativa, certo? Então, esse é o jeitão, pessoal, de uma EDP de segunda ordem linear. Não tem escapatória, tem que ter essa carinha.
né? Então aqui, por exemplo, d de xy mais e de xy mais f de xy vezes u igual a uma outra função. Novamente, essa EDP será linear, perdão, será homogênea, se esse termo for identicamente nulo, do contrário, não homogênea. Tá certo? Então, isso foi basicamente o que a gente viu na aula passada. Fizemos um exemplo onde a gente aprendeu a classificar as equações diferenciais que mostramos na aula passada, né? Aquelas equações que aparecem em modelagem. E aí ficou faltando um exemplo sobre modelagem que eu esqueci de fazer, que é o exemplo, tá aqui, ó, exemplo 1.1.4, né? Sem querer eu pulei ele. Então vamos fazê-lo aqui para poder retornar à aula de hoje. Então nesse exemplo aqui, que até é interessante que ele vai nos mostrar o passo a passo de como é que a gente deve modelar um problema. Então ele diz o seguinte: um objeto de massa m é largado de uma certa altura h em relação ao solo. Obtenha uma equação diferencial que descreva o movimento desse objeto. Então, quando a gente for modelar um problema, vamos tentar seguir 4 passos, tá certo? Então, o primeiro passo vai ser identificar quais são as variáveis pertinentes do problema. Vou fazer um pequeno desenhozinho aqui do que está acontecendo, né, da nossa situação problema. Então, deixa eu colocar aqui, digamos que aqui é o solo, tá? Se você quiser chamar isso aqui, deixa o x, sem problema. Então, você tem um objeto de massa m, aqui o objeto de massa m, e ele é largado de uma certa altura h. Então, digamos que essa alturinha aqui seja h, tá? Só isso. Então, você tem um objeto de massa m, ele é largado a uma certa altura h, e ele quer que você descreva, ache uma equação diferencial que descreva o movimento desse objeto, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai tentar sempre seguir essa abordagem, é identificar as variáveis pertinentes do problema, tá certo? Então, identificar as variáveis pertinentes. Ora, como eu estou querendo estudar o movimento, com certeza o tempo é uma variável importante. Então, eu vou usar a letrinha t para tempo, tá? Então, o que eu posso querer estudar? Como é que a altura, né? Vou chamar y de altura, como é que a altura y varia como função do tempo, né? Ou eu posso também querer estudar a velocidade, né? Velocidade. Ou a aceleração. Qualquer um desses caras aqui, qualquer um desses, esse cara, qualquer um desses são funções do tempo. Então, qualquer um desses eu poderia utilizar para, digamos assim, estudar a evolução temporal desse objeto, né? Como é que a altura varia com o tempo, como é que a velocidade varia com o tempo, como é que a aceleração. Então, inicialmente, a gente tem esse conjunto de variáveis aí. Se a gente vai usar todos ou não, não sei. Mas vamos lá, vamos para frente. Então, o segundo passo é identificar leis físicas ou fenomenológicas que permitam relacionar esses caras. Então, identificar leis físicas ou fenomenológicas. Fenomenológicas que liguem essas variáveis, senão não tem o que fazer com elas, tá certo? Vou apagar esse pedacinho aqui. Vou precisar desse espacinho. Deixa eu só dar um delete aqui. Pronto, acho que vou apagar mais esse pedaço aqui também. Acho que é suficiente. Ok, vamos lá para cima. Então, identificar as leis físicas ou fenomenológicas que sejam pertinentes ao problema. Então, aqui, como eu estou falando, você tem um objeto de massa m aqui, né? E ele é largado, solto, de uma certa altura. Então, existe uma força, que é a força peso, força mg aqui, gravitacional, campo gravitacional, que vai puxar esse cara para o solo, né? Tá? Então, é interessante saber como é que a dinâmica desse objeto vai estar relacionada com essa força. Bom, e aí a gente tem, quem determina a dinâmica de um objeto é a força resultante, né? E a força resultante vem lá da segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então a gente tem essa expressão na forma vetorial. Nós temos, mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar com ela na forma escalar, né? Que o movimento aqui é unidimensional, o objeto apenas vai cair ao longo dessa linha, né? A sua trajetória vai ser nesse sentido aqui assim, né? Ao longo dessa linha, então o movimento é praticamente, é unidimensional, então a gente não precisa trabalhar com essa expressão na forma vetorial. Então a gente pode escrever assim. Bom, mas o que é a aceleração que aparece aqui, né? A aceleração nada mais é que a taxa de variação da velocidade, taxa de variação derivada, né? Então, vamos colocando aqui, né? Pode ser que precise. Bom, mas o que é velocidade? Bom, a velocidade é a taxa de variação da posição, ou da alturinha aí do objeto, né? Tá. E se você quiser, a gente ainda pode correlacionar a aceleração com a posição, com a taxa de variação da posição.
Então eu posso escrever que a aceleração, que é a derivada da velocidade, é a derivada da derivada, né? Se você substituir esse cara aqui, você vai ter a derivada da derivada, que é a derivada segunda, né? Então a aceleração é a derivada segunda da alturinha ou da posição aí, né? Então essas são as expressões, ou as, digamos assim, as leis físicas que a gente tem aqui, né? Tá? Por enquanto, nesse problema mais simples, do jeito que ele foi exposto aqui, é isso que eu tenho, tá? Então o terceiro passo é realmente elaborar o modelo matemático. Terceiro passo, vou colocar aqui 3, elaborar o modelo. Elaborar o modelo, ok? Então como é que eu faço isso? Bom, agora eu vou utilizar o que eu tenho aqui, tá? Então, a força resultante naquela situação é só a força-peso, tá? É só a força-peso que está trazendo o objeto para baixo. Eu vou fazer o seguinte, como o movimento é nessa direção, eu vou colocar o sentido positivo para baixo, tá? Que é o eixo Y, mas eu vou colocar positivo para baixo, é só uma questão de convenção, tá certo? Se você quiser botar o Y positivo para cima, não tem problema. Mas aí nessa formulação, tudo que tiver para baixo é positivo, então a força é positiva para baixo, tá certo? Ok, então a força resultante, que é massa vezes aceleração, é igual a massa vezes a força peso, né? mg, vezes a aceleração da gravidade, né? Ok, bom, aqui eu poderia cancelar a massa com a massa, e a aceleração, eu tanto posso escrever como a derivada da velocidade, ou seja, a taxa de variação da velocidade, né? Ou eu poderia escrever como a derivada segunda da posição. Então veja que qualquer uma dessas duas equações gera uma equação diferencial. Aqui eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem na velocidade, né? E aqui uma equação diferencial de segunda ordem na posição. Né? E aí, resolvendo esse cara, eu vou saber como é que a velocidade varia como uma função do tempo, e resolvendo esse cara, eu vou saber como a posição do objeto, a alturinha, varia como uma função do tempo. Como é que eu resolvo? Nas próximas aulas a gente vai ver técnicas, métodos para fazer isso. Tá? Ah, mas esse modelo é muito simples, né? Não tem como incorporar algo mais realista nele, não? Tem. A gente sabe que quando você solta um objeto a uma certa altura, tem a força-peso puxando para baixo? Tem. Mas existe também a força de arrasto devido ao ar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, esse objeto está caindo, existe uma força para baixo, que é a força gravitacional, mas existe um arrasto que está dificultando esse movimento, e o arrasto é na direção contrária ao movimento. Então a gente pode modelar fenomenologicamente o arrasto como sendo diretamente proporcional à velocidade. Quanto mais rápido o objeto desce, mais, digamos assim, o atrito, mais ele atrita com o ar. Né? E o movimento é sempre, essa força é sempre contrária ao movimento. Se o objeto está vindo para cá, o arrasto é para lá. Se o objeto está vindo para lá, o arrasto é para cá. Tá? Então, para indicar isso, para tirar esse sinal de proporcionalidade, a gente introduz uma constante. Tá? Mas para garantir que eu vou ter sempre o sinal correto, eu coloco menos aqui e assumo que essa constante é sempre positiva, de forma que eu sempre vou ter o sinal correto, independentemente da direção de V. Tá certo? Então eu posso adicionar isso ao meu modelo. Aí estou incorporando, digamos assim, uma situação mais real. Né? E aí, à medida que você vai melhorando o modelo, você vai tendo previsões melhores, mas também tem um preço a pagar por isso. A equação torna-se um pouco mais complicada. E à medida que você vai, digamos assim, melhorando o modelo, você vai tendo soluções mais reais? Sim, mas também um pouco mais complicadas. Né? Às vezes você nem consegue resolver analiticamente, encontrar uma função que satisfaça, aí você tem que resolver numericamente, ou a fazer uma análise que a gente chama qualitativa do movimento. Então tem que ter esse balanço entre realidade, né, e solubilidade. Né? Será que vale a pena incorporar tantos fatores no meu modelo se eu não consigo resolvê-lo? Aí você tem que pesar. Tá? Então, como é que ficaria nessa situação? Bom, então a força resultante continua sendo a força-peso menos, agora, a força devido ao arrasto. Né? Então, essa é a força resultante, que da segunda lei de Newton é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, eu posso reescrever isso da seguinte forma. M dv dt, que é a aceleração, é igual a mg menos kv. Né? Se eu dividir todo mundo por m, né, para não ficar com esse termo aqui na frente da velocidade, é possível fazer isso. Então, eu vou ficar com essa expressão, dv dt é igual a menos k sobre mv. K é uma constante, m é outra constante, a razão duas constantes é outra constante, eu vou chamar isso aqui de alfa, tá certo? É só mesmo para não ficar carregando essa divisão. E aqui o m foi embora, ficou só o g, né? Ou ainda, eu posso escrever essa equação assim, ó, dv dt mais alfa v igual a g. Então, perceba que agora,
Bom, perceba que nesse caso ainda tem uma equação diferencial de primeira ordem na variável v linear, né? Porque ó, ela tem exatamente, não sei se eu apaguei, não apaguei não, tá aqui, ó. Eu tenho exatamente esse formato aqui, ó, né? Só que eu tenho a partir daqui, ó, primeira ordem, né? Então a minha equação tem esse jeitão aqui, né? Vamos lá ver se não é? Ó, exatamente, né? Então tem aqui, ó, a derivada de primeira ordem elevada a 1, né? A própria função elevada a 1. Então esse cara é linear. E essa equação ela é homogênea? Não homogênea, porque tem esse termo aqui que é diferente de zero, tá? Que é a aceleração, constante de aceleração gravitacional. Então a gente vai ver mais à frente técnicas que nos permitem resolver isso aqui, tá? Por exemplo, fator integrante, né? Existem, ou então até mesmo separação de variáveis, vocês vão ver que é possível. Mas essas são cenas dos próximos capítulos. Bom, isso é exatamente o quarto passo, né? O próximo passo é resolver a EDO. E para isso eu preciso de métodos, de técnicas, tá? E isso a gente vai ver mais à frente. Então, é resolver e analisar a solução. Analisar a solução, né? Nesse caso, verificar se o que eu ganho aqui, que é a velocidade como função do tempo, se isso faz sentido, né? Se esse meu modelo realmente descreve o que acontece na realidade, né? Então, o modelo vai ser tão bom quanto mais próximo da realidade ele conseguir modelar o seu problema, né? Aí às vezes você quer, não ficou tão legal, ele consegue capturar a essência disso, daquilo, mas eu queria que ele capturasse também a essência dessa outra propriedade. E aí você complica um pouco mais seu modelo, introduzindo mais termos, né? Mais fatores. Só que, como eu falei, aí você tem que pesar, fazer uma balança entre deixar o seu modelo mais realista possível e ser capaz de resolvê-lo, tá? Ok, então foi isso que ficou faltando da aula passada. E ficou faltando também esse exemplo aqui, cadê você? Esse exemplo aqui, ó, 1, 2, 25, onde ele pede para a gente classificar essas duas equações. Bom, a gente consegue fazer isso agora aqui do lado, né? Só que eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar a tecnologia, no caso aqui o Wolfram Alpha, para nos ajudar a classificar essas duas equações, tá certo? Então vocês podem, numa lista de exercícios, por exemplo, fazer a classificação e depois ir lá no Wolfram e conferir cada uma para ver se o que você deu como solução se bate, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Vou abrir aqui o Wolfram. Vamos começar com essa equação aqui, né? Depois eu passo para essa outra. Então, vamos ver como é que a gente escreve isso aqui lá no Wolfram e pede e ver o que ele dá como saída, tá? Então, aqui tem um passo a passo, acesse o Wolfram, digita a equação, aperte Enter e vê o que ele vai cuspir como resposta. Então deixa eu só mudar de tela aqui. Pronto, aqui eu já estou com o Wolfram aberto. Então a primeira equação que a gente tinha lá era a seguinte. Deixa eu escrever ela no Wolfram. O Wolfram ele tem dois modelos de entrada, né? De entrada de formação. A linguagem natural, que está aqui Natural Language, e Math Input. Então vamos tentar escrever nesse modelo natural, nessa linguagem natural, e verificar se do jeito que a gente escreve, se ele entende. Senão a gente vai ter que fazer algumas adaptações. Então a equação era o seguinte, era a derivada de quarta ordem, que eu posso denotar assim, né, com 4 risquinhos, ou o normal seria que eu pudesse escrever assim, né, y4 de x, né, vamos tentar fazer assim, né. Mas, aí depois a gente tinha o termo y, que era a própria função, vezes a derivada segunda dela. Então, a derivada segunda eu vou colocar duas linhas, que é melhor do que escrever d2x, dx2 aqui. E o próximo termo seria a derivada da função, ou seja, y' de x, y' de x ao quadrado, tá? Igual à função seno de x. Bom, eu vou colocar aqui sin x, porque é a função seno em inglês, tá certo? Mas talvez se você colocar sen, S-E-N de x, talvez ele entenda. Então vamos dar um Enter aqui e verificar o que ele vai dizer. Bom, para a gente, se a gente fosse tentar classificar, que tipo de equação seria essa? Bom, seria uma equação diferencial ordinária, porque só tem derivadas ordinárias aqui, não é isso? Bom, essa equação, qual é a ordem dela? É a ordem da maior derivada presente, que para mim é 4, né? Que é esse 4 que eu coloquei aqui, ó. O cursor está apontando para ele. E ela seria não linear, por quê? Porque aqui eu tenho, por exemplo, a derivada da função, né, elevada ao quadrado, ou que eu tenho um produto aqui da variável dependente e da sua derivada, no caso, a derivada segunda. Então, ele teria que dar para a gente como resposta a equação diferencial
né, ordinária de quarta ordem não linear. Vamos ver o que ele vai dizer. Então, ele identificou o que eu escrevi dessa forma. Então, veja que ele não identificou de maneira correta. Em vez de colocar a derivada de quarta ordem, ele botou a função elevada a 4. Então, com isso aqui, ele vai interpretar essa derivada aqui e vai dizer que é uma equação diferencial de segunda ordem. Exatamente, é o que ele está colocando aqui. Ó. A equação de segunda ordem não linear, tudo bem. Ordinária, tudo bem. Então, é a equação diferencial linear, não linear ordinária de segunda ordem. Só que ela não é de segunda ordem, ela é de quarta ordem. Então, o problema está com a maneira que a gente escreveu aqui. Então, vamos lá no módulo matemático e ver o que está acontecendo. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou. Então, vamos tentar escrever aqui. Aqui, o legal é que a gente já tem aqui as derivadas, tá vendo? Ó, os operadores derivados aqui. Então, vamos tentar escrever a equação utilizando essas forminhas que já estão aqui, tá? Então, vamos para... Veja que aqui eu já tenho um pronto para a derivada segunda, tenho aqui para a derivada primeira, mas não tenho para a derivada de quarta ordem, nem tem uma opção aqui que a gente olha à primeira vista que dê para escrever de quarta ordem, mas tem um truquezinho para fazer isso, tá? Então, aqui você coloca a função, a variável dependente, e aqui a variável independente. Então, como eu quero a derivada de quarta ordem, eu posso colocar o x, que é a variável independente, coloco vírgula 4. Fazendo isso, ele vai entender que eu estou calculando a derivada de ordem quarta dessa função, derivada de quarta ordem, melhor dizendo, né? Então, você dá um espacinho para sair do y, né? Ou se você quiser, você pode colocar o y como função de x, né, para ajudar ele, mas se não quiser, não é necessário, porque daqui ele já vê que a variável independente é o x, tá? Então, a gente sai dele, então, mais, agora vamos copiar o próximo termo, que era a própria função vezes a derivada de segunda ordem. Como eu tenho aqui, ó, a derivada de segunda ordem, vou usar, tá? Então, o y, vamos colocar aqui o y, aqui o x não precisa fazer nenhuma alteração. Agora, mais o próximo termo, que era a derivada de primeira ordem ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui ao quadrado, ó, só utilizar dessa forma. Como é que fez aparecer essa caixinha lá em cima, né? Você, no teclado, você segura o Shift e aperta o botão referente ao circunflexo, tá? E aí dá um espaço. Quando você faz isso, aparece essa caixinha. Ou então, você pode vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Já tem a opção aqui, ó. Square, quadrado. É só clicar que vai dar no mesmo, tá bom? Então, deixa eu voltar para lá. Então, aqui você coloca 2. E aqui dentro você pode usar a notação linha, y, linha de x, se quiser. Ou você pode colocar, usar a função aqui, ó, o modelinho aqui, a derivada primeira. Então, vai ficar dy dx, né? Igual, vamos dar um espacinho para sair do módulo, igual. Agora a função, você pode digitar sin x para seno de x, ou você pode vir aqui, ó, tá vendo esses gráficos aqui, tipo pequenas funçõezinhas, você clica aqui e aí você tem as funções disponíveis aqui. Tá vendo? Você tem sin x, que é a função sin, ou seno, cosine, cosseno, tangente, secante, e assim por diante. Mas pode só digitar sin x e ele vai entender. Então agora a gente dá um Enter e vê o que ele vai fornecer aqui, ó. Então, o que ele interpretou a minha resposta? Ou minha entrada, né? Interpretou aqui, ó, derivada quarta de y em relação a x, mais y de x vezes a derivada segunda, mais a derivada primeira ao quadrado igual a seno de x. Bom, a única coisa que eu tenho que falar aqui é que a notação que ele usa está errada, né? Não é de notação derivada parcial, aqui teria que ser derivada ordinária, né? Mas ele interpreta isso corretamente quando ele dá a classificação da equação aqui, ó. Então, aqui ele coloca ó, ODE Classification, classificação da equação diferencial. Então, ele fala que é não linear, certo? A gente já viu isso. Ordinária, certo? Apesar de ele utilizar a notação derivada parcial, né? Isso é meio confuso. E ele diz aqui que ela é equação de ordem superior, high order. Então, por que ele fala isso? Porque a partir de derivada de terceira ordem, o Wolfram não coloca mais a ordem, né? Então, por exemplo, se eu colocar a ordem 3 aqui, se eu trocar aqui para 3 no lugar do 4, você vai ver que ele vai dizer que é terceira ordem. Ó, aqui, ó, third order nonlinear ordinary differential equation. Então, a equação diferencial terceira ordem não linear. Mas aí quando você coloca 4 para cima, a partir do 4 ele já vai dizer que é ordem superior. Mas aí a gente sabe que é a equação diferencial de quarta ordem, né? Ah, professor, eu queria saber como é que é isso aqui na linguagem natural. Como é que eu teria que ter entrado para ele interpretar isso de forma correta? Aí você clica aqui e vê, ó. Então, ele usa o d como operador diferencial, né? O d de x dele é o d. Então, se você quer derivar y em relação a x e você quer derivar de quarta ordem, é essa a notação que você tem que usar, né? Então, se eu quisesse escrever a derivada de y em relação a x de ordem 7, então é só colocar um 7 aqui no lugar do 4, tá certo? E aqui tá os outros carinhas.
O normal para representação de função no Wolfram, se não me engano, em vez de utilizar o parênteses, é utilizar isso dessa maneira, né? Mas se você continuar escrevendo dessa forma como eu fiz aqui, ó, sendo de x com parênteses, ele vai entender. Ok? Então agora vamos lá para a EDP, né? Então a EDP que a gente tinha para classificar, ela era a seguinte. Então U é uma função de x e y, né? E aí a gente tinha a derivada segunda. Eu intuitivamente denotaria assim, né? U underline xx, né? Para dizer que é a derivada segunda em relação a x. E aí depois eu teria a própria função, U de x e y. Aqui é uma tentativa, vamos ver se ele vai entender, né? Vezes a derivada segunda em relação a y. Então seria U, que é uma função de x e y. Tem que colocar, senão ele não vai entender se é uma função de duas variáveis ou não, tá? O interessante é que ele entendesse à medida que eu usasse essa notação, mas não é o caso. Mas, aí agora eu tenho a derivada primeira em relação a x, então o x, y, x, então a derivada primeira, isso ao quadrado, igual a zero. Então vamos ver se ele identifica isso como uma equação diferencial parcial, de segunda ordem, porque as derivadas que eu tenho, as maiores derivadas são aqui, ó, o xx de segunda ordem, o y, né? E ela seria não linear, porque eu tenho uma derivada aqui da função, que é o xy ao quadrado, e também tem esse termo aqui que são produtos de derivada, né? Produto da derivada e a própria função, então isso torna a equação não linear. Vamos ver se ele interpreta isso aí. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Como foi que ele interpretou o que eu escrevi? Vamos ver se ele interpretou do jeito que eu queria. Então, interpretando o de xy, u como você. Não, tá vendo? Já totalmente diferente, né? Não bateu com o que a gente queria. Então, nessa situação, a gente vai novamente lá no modo matemático. Deixa eu apagar o que já estava antes, né? E aí a gente vai usar aqui os operadores, ó, de derivadas parciais, ó, second order partial derivative. Então a gente usa esse cara, né? Então vamos lá. Então a derivada de segunda ordem em relação a x de quem? De u. Mas eu tenho que dizer que u é uma função de duas variáveis, tá? Então eu coloco aqui u de x e y, senão ele vai computar isso como uma derivada ordinária. Então saí desse carinha. Agora o próximo termo é u de x e y vezes, coloquei dividido, vezes. Aí de novo, a derivada parcial de segunda ordem, só que em relação a y. Então aqui é y, aqui vai ficar u de x e y. U de x e y. Saiu aqui do modo, tem que dar uma setinha para o lado. Mas agora o termo não linear. Então, deixa eu colocar logo aqui. Então vai ficar a derivada de u, que é uma função de duas variáveis, x e y. E aqui embaixo em relação a x. Tudo isso ao quadrado igual a zero. Bom, vamos ver se ele entende isso aqui dessa maneira agora. Vamos aqui o Enter. Vamos ver o que ele vai entender. Então, o que ele entendeu que eu entrei? Derivada de segunda ordem de u em relação a x, exato. Mais u vezes a derivada de segunda ordem de u em relação a y, exato. Mais a derivada primeira da função em relação a x ao quadrado. Perfeito. Foi exatamente isso que eu entrei, era exatamente isso que eu queria que ele tivesse entendido que eu entrei. Então, classificação da equação diferencial. Então, aqui ele diz, ó, é uma equação diferencial de segunda ordem, perfeito, não linear, perfeito, né? Deixou de ser linear tanto nesse fator quanto nesse. E é isso. Né? E a equação diferencial parcial. Então, está aqui, assim, equação diferencial parcial não linear de segunda ordem. Então, vamos ver como é que seria isso na linguagem natural, né? Na linguagem que ele aceitaria de primeira. Então, para o operador diferencial d dx, ele usa só o d maiúsculo, né? Para a derivada parcial, ele usa o partial, né? Que é o que está escrito aqui, né? Então, você pode, daqui para frente, usar essa notação, ou, como eu faço aqui muito mais simples, você ir direto aqui no Math Input e utilizar os pré-definidos aqui, ok? Então, aqui é justamente o passo a passo, né, do que eu falei, como fazer lá no Wolfram, né? E aí você procura por aqueles blocos lá onde você tem ODE Classification, né? Classification, para ver a classificação da equação diferencial ordinária, né? Em português a gente escreve EDO, né? Equação diferencial ordinária, em inglês é ODE, né? É o contrário, né? Tá certo? Em português a gente escreve EDP, equação diferencial parcial, em inglês é PDE, né? Partial Differential Equation. Então é só procurar por Classification e depois o nome para ver o que ele dá como saída. Tá certo? Então vocês tentam fazer aí, vão mexendo um pouquinho, demora um tempinho para a gente aprender a mexer com esses carinhas, mas depois que você pegar a manha é facilzinho, tá? Não é complicado não.
Ok, agora a gente vai falar sobre o que vem a ser a solução de uma equação diferencial, né? Então vamos relembrar o que é a solução de uma equação algébrica. Por exemplo, se eu tivesse essa equação algébrica aqui, a equação de segunda ordem, né? Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Então, a gente diz que x igual a 1 ou x igual a 2 são soluções dessa equação algébrica, porque ao substituir esses valores na equação, a equação é satisfeita ou é retornado a identidade. Como assim? Então, se você substituir x igual a 1 nessa equação, você vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos 3 vezes 1, que é 3, então já deu menos 2 aqui, né? Mais o 2 que já tinha, 0. Então, sim, quando eu substituo x igual a 1, eu retorno 0 aqui. Ou seja, x igual a 1 satisfaz ou é solução da equação. A mesma coisa com 2, né? Se você colocar 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 2 já é 6, então aqui ficou menos 2, com mais 2 que já tinha lá, 0 novamente. Então, tanto x igual a 1 quanto x igual a 2 são soluções dessa equação algébrica, né? Ao passo, por exemplo, que, sei lá, x igual a 0 não é. Se você tomar x igual a 0 e jogar na equação, a equação não vai ser satisfeita, porque você vai ter 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 2. Isso é 0? Não, isso é 2. Isso é diferente de 0. Então, x igual a 0 não é solução dessa equação. Não é. Ok? Então, da mesma forma, veja, para uma equação algébrica, a solução são números, tá? Para uma equação diferencial, o que a gente está buscando é uma função que satisfaz aquele cara. Então, a solução da equação diferencial é uma função que satisfaz a equação. Mas a gente precisa requerer algumas coisinhas, tá certo? Então, vamos falar aqui do que a gente chama de solução clássica, porque existem outros tipos de soluções. Lá no estudo das EDP existem as soluções fracas, mas aqui a gente vai, no termo solução, quando a gente falar aqui, é solução clássica, tá? Então, o que é a solução clássica de uma equação diferencial, seja ela EDO ou EDP? Vamos falar aqui rapidamente para uma EDO. Então, a gente já viu com a equação diferencial ordinária de ordem n qualquer, é uma expressão, é uma relação funcional dessa maneira aqui, né? Então, isso aqui define o que a gente chama uma EDO. A gente chama isso aqui forma geral de uma EDO de primeira ordem, né? Ou, perdão, de ordem n, que é a forma geral dela, né? Forma geral. Existe também a forma normal, depois eu relembro vocês. Ok, então eu digo que a função y igual a φ de x é solução dessa equação se acontecer algumas coisas. Primeira coisa, para que eu possa testar se ela é ou não solução, como a gente fez aqui no caso algébrico, testar seria só substituir na equação, né? Então, para que eu possa testar e, portanto, substituir esse cara nessa equação e verificar se ela é solução, essa função tem que ter todas as derivadas presentes aqui, tá certo? Então, algumas coisas devem acontecer. Então, a função φ, a gente diz que ela tem que ser de classe Cn em algum intervalo i. I, para a gente, sempre vai ser um intervalo aberto. Pode ser todos reais, tá certo? Mas, porque todos os reais eu posso pensar como esse intervalo aqui, né? Intervalo aberto, certo? Então, soluções de equações diferenciais são sempre buscadas em conjuntos abertos, né? Por exemplo, intervalo aberto é um exemplo de um conjunto aberto. Então, intervalo aberto. Tá? Então, ela tem que ser pelo menos de classe Cn. O que quer dizer isso, professor? Ela tem que ter todas as derivadas contínuas de ordem n dentro desse intervalo aqui. Porque se eu não tenho essas derivadas, por exemplo, se essa função só tem até a quinta derivada e n aqui é 7, eu não tenho como substituir na equação, né? Porque em algum momento eu teria que calcular a derivada de ordem 7 e a função só vai até 5 a derivada, entendeu? Então, a função tem que ser de classe Cn, ou seja, tem que ter todas as derivadas até a ordem n contínuas, tá certo? Então, ela tem que ser isso e tem que acontecer mais uma coisa. Quando eu substituir esse cara na equação, ou seja, quando eu trocar o y pelo φ, que é o candidato à solução, né? Como a gente fez lá em cima, substituir o x por 1 ou o x por 2, ou o x por 0, ou seja, quando eu calcular o f de x, φ, φ', φ, duas linhas e assim por diante até a última, φn, isso tem que satisfazer a equação, né? Tem que retornar, nesse caso aqui, 0. Em outro caso pode retornar outra coisa, mas tem que satisfazer a equação, e o interessante, pessoal, é que isso tem que ser verdadeiro para todo x dentro desse seu intervalo. Tá? Então, se essa função φ de x, que é candidata à solução, ela satisfaz esses dois critérios, então a gente diz que φ é solução. Ok? Da EDO. Tudo bem? A mesma coisa a gente tem para uma equação diferencial parcial. Uma equação diferencial parcial de ordem n também pode ser vista como uma relação funcional da seguinte maneira. Então, vamos pensar aqui que eu tenho u como uma função de duas variáveis. Tá? Então, uma EDP de ordem n pode ser vista como uma relação funcional
entre as variáveis independentes, que nesse caso agora são x e y, a variável dependente e as suas derivadas, tá? Então eu vou escrever assim, dnu, para representar todas as derivadas de ordem n da função, tá certo? São vários, né? Então, é dessa maneira que a gente pode representar a forma geral de um EDP de ordem n, tá? Então, o que seria uma solução dessa EDP? Então, seria uma função φ de x e y, tá? Assim como era no caso aqui, ó, uma função só de x, agora é uma função de x e y, que são duas variáveis. Então, que satisfaz duas coisas, as mesmas duas ou adaptadas, né, do que a gente viu lá em cima. Então, essa função φ, ela tem que ser também de classe Cn. Eu tenho que ter todas as derivadas até a ordem n, senão não tem como eu testar se ela é ou não solução. Tá? A diferença é que, em vez de agora ela estar definida, essa φ, em vez de estar definida em um intervalo aberto, agora ela vai estar definida em um conjunto aberto, tá certo? Lá no Rn. Tá? O é um aberto do Rn. Tá? Ok. Que é a noção de conjunto aberto, né, é a noção que generaliza a ideia de intervalo aberto. Né? Não sei se vocês lembram, mas um conjunto ele é aberto se qualquer ponto aqui dentro existe um círculo, um disco centrado nele, de raio finito, que está contido inteiramente dentro desse conjunto. Né? Essa é a noção topológica de conjunto aberto. Ok. E o que mais? Bom, ela tem que ser de classe Cn, ou seja, tem que ter todas as derivadas contínuas até a ordem n nesse conjunto U. Né? E, por fim, quando você substitui, quando você calcula o f de x, y, φx, φy, etc., dn, φ, o resultado disso é zero, nesse caso, né? Ou seja, a equação é satisfeita para todo x e y lá, nesse conjunto U. Tá certo? Essas condições aqui parecem muito técnicas, mas vocês vão ver que não é. Basta você calcular as derivadas necessárias, substituir na equação e verificar se você tem retorna uma identidade, tá certo? Então vamos ver isso aqui em dois exemplos. Então vamos começar aqui no exemplo 132, onde ele pede para a gente verifique se essa função é solução dessa equação diferencial, tá certo? Então como é que a gente faz? Bom, deixa eu ganhar um espaço aqui. Deixa eu trazer para cá, então, qual é a equação que eu estou querendo estudar? A equação é essa daqui, ó, y' igual a y. E qual é a função que eu quero verificar se é solução? Essa aqui, ó, y igual a φ de x igual a 5 vezes e elevado a 2x. Não é isso? Vamos só ver se eu não copiei nada errado. 5 vezes e elevado a 2x, y igual a 2y. Ó, tá errado aqui, ó. Então, 2. Tá. Então, como é que eu verifico se essa função é solução dessa equação diferencial? Como é que eu faço para verificar isso? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos calcular as derivadas envolvidas e verificar se quando eu substituir esse cara aqui, se essa equação é satisfeita. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso é calcular a primeira derivada. Então, vamos lá, vamos calcular a derivada de φ. Né? Então, qual é a derivada desse cara? Bom, 5 é uma constante, sai da derivada. Aí vai ficar a derivada de elevado a 2x, que é ela mesma, vezes a regra da cadeia, vezes 2. Né? Cai o 2 aqui. Então, isso aqui é 10 vezes e elevado a 2x. Aí eu faço a seguinte pergunta. Agora eu vou substituir na equação. Será que se eu calcular a derivada, será que o resultado, porque a função que satisfaz essa equação é aquela onde a derivada primeira dela é numericamente igual a 2 vezes a própria função, para todo x, certo? Em algum intervalo. Nesse caso, ele está supondo que o intervalo em questão são todos os reais, né? Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Verifique se essa função definida em todos os reais é solução da equação, tá? Ok, então vamos lá, vamos fazer isso. Será que isso aqui, que no nosso caso foi 10 vezes elevado a 2x, será que é igual a 2 vezes a própria função? Vamos checar. Quem é que é 2 vezes a própria função? É 2 vezes 5 vezes e elevado a 2x. Agora, claro, né? Se você fizer isso, vai dar 10 vezes e elevado a 2x, que é a mesma coisa que você tem aqui. Então, sim, isso aqui é verdadeiro para todo x real. Então, isso quer dizer que sim, essa função aqui é a solução da equação, dessa equação diferencial. Tá certo? Não é complicado, né? Uma observação interessante aqui é que você pode trocar esse 5 que tem aqui na equação, ó, esse 5 aqui, ele não é importante não, no sentido de que se eu trocar ele por qualquer constante, o resultado ainda é uma solução. Como assim, professor? Assim, olha só, pega y igual a y de x igual a uma constante qualquer vezes e elevado a 2x. Essa função também é solução da equação para qualquer c. C é uma constante qualquer. Será, professor? Claro que é. Vamos lá, calcula a derivada. Bom,
vai cair o 2, né? A gente já viu, vai ficar 2c vezes e elevado a 2x, certo? Será que isso aqui é igual a 2 vezes a própria função? Será que isso aqui é igual a 2 vezes a c vezes e elevado a 2x? Claro que é, né? Para todo x. Né? Todo x real. Então, isso quer dizer que esse cara é solução da equação para qualquer c. Tá? Então, esse tipo de solução é chamado solução geral. A gente vai aprender nas próximas aulas como descobrir esse cara, tá? Então, aqui é a solução geral da EDO, dessa EDO de primeira ordem. Tá? Por que a gente chama solução geral? Então, a solução geral é aquela que depende de uma constante e, mais ainda, onde qualquer solução da equação pode ser obtida ajustando o valor dessa constante. Mas como é que eu ajusto? Vocês vão ver que existem condições adicionais, que a gente vai chamar de condição inicial, que nos permite escolher de todas as possíveis soluções da equação, aquela que nos é interessante. Não certo? Mas como é que eu faço isso para as EDPs? Do mesmo jeito, pessoal. Deixa eu só ganhar espaço aqui. Do mesmo jeito. Então, vamos verificar que uma função dada é solução de uma EDP. Então, o modus operandi é o mesmo. Vamos aqui nesse exemplo aqui, ó. Para cá. Então, verifique se essa função aqui de duas variáveis, φ de x, y igual a e elevado a x vezes cosseno de y, se ela é solução dessa EDP aqui, que é a EDP de Lagrange, né? Ou de Laplace, perdão. Verifique se ela é solução dessa equação. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que computar as derivadas aqui. Vamos escrever aqui maiorzinho. Então, a equação é essa. O xx mais o y igual a zero. E o candidato à solução, se ela vai ser eleita ou não, não sei. Vamos checar. O candidato dessa aqui, ó. E elevado a x, cosseno de y. Tá? São duas variáveis. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou calcular a derivada segunda desse cara em relação a x, está aqui. Vou calcular a derivada segunda em relação a y, está aqui. Vou somar as duas e verificar se o resultado é o que está aqui do outro lado, se é zero, né? Ou seja, se essa função satisfaz identicamente essa equação para todo x e y, até. Todo x e y aonde? Bom, aqui ele falou em todo plano, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, como é que eu faço para derivar em relação a x? Bom, deriva esse cara. Então, para derivar em relação a x, lembra? É só manter quem não é x como constante. Então, esse cara é visto como constante, a derivada vai atuar apenas aqui. Como a derivada da exponencial é ela mesma, então o resultado é esse aqui ainda. Então, se eu derivar mais uma vez, pelo mesmo procedimento, não vai mudar nada, né? Vai continuar isso aqui. Tá? Agora, vamos calcular a derivada em relação a y. Veja que só tem y aqui, então esse cara é visto como uma constante, então basta só derivar aqui. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno, então ficou menos e elevado a x seno de y. Então, se eu quiser derivar mais uma vez, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu usar o não, usar φ, né? Que é o que a gente está checando se essa função aqui é solução, tá? Apesar que ela é igual a 1 nesse caso, mas vamos manter a notação, tá? Então, vamos calcular agora φ, y. Então, eu vou derivar esse cara mais uma vez em relação a y. Então, basta derivar aqui. Derivada do seno é cosseno, já tinha o menos, ficou menos cosseno, né? Então, menos elevado a x cosseno de y. Então, para que essa função aqui seja a solução dessa equação, quando eu somar essa derivada com essa, que é o que está aqui, ó, na escrito, o resultado tem que ser zero. Então, será que é? Vamos lá. Então, será que φxx mais φy, será que isso é zero? Vamos ver, será que isso é zero? Será que é? Então, vamos lá. φxx ficou e elevado a x cosseno de y, mais φy menos e elevado a x cosseno de y. E sim, isso é zero para todo x e y, para todo x e y no R2. Ok? Então, logo, isso quer dizer que essa função, que é e elevado a x cosseno de y, é solução da equação de Laplace. É solução da EDP. Tá? Em particular, soluções da equação de Laplace são chamadas de funções harmônicas. Elas são muito importantes, tá, pessoal? Mais à frente a gente vai estudar um pouco sobre elas quando a gente estiver estudando métodos para resolução de EDP. Ok? Então, existe outra possibilidade da solução se apresentar para a gente, que é o que a gente chama de solução implícita. E eu termino a aula de hoje com, ou pelo menos essa aula, com esse tema. Tá? Nas próximas aulas a gente vai começar o estudo sistemático das EDOs de primeira ordem, tá bom? Mas vamos ver aqui que a solução ela pode aparecer de uma maneira diferente. Então, para relembrar para definir esse conceito de função implícita, vamos relembrar o conceito de solução implícita, perdão, vamos relembrar o conceito de função implícita. Então, considere essa relação aqui, ó, x² mais y² igual a 1. Esse cara pode definir uma função, né? Uma função do tipo y igual a uma função de x. Só que eu não tenho como definir isso aqui globalmente. Por quê? Porque se eu for isolar
o y, quando é que a gente diz que tem uma função definida de forma explícita? Quando eu tenho y de um lado e tudo que é x do outro. Eu consigo explicitar o x de um lado e o y do outro. A grosso modo é isso. Tá? Se eu tentar fazer isso aqui nessa equação, eu vou ter um probleminha, porque eu vou ficar com y² igual a 1 menos x ao quadrado. E aí, para eu ficar com o y sozinho, não o y², eu vou ter que extrair a raiz. Só que eu tenho duas raízes, a raiz positiva e a negativa. Então, na verdade, eu não tenho uma única função, eu tenho duas, né? Tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que qualquer uma dessas funções aqui, localmente, né, define uma função, obviamente, e satisfazem essa relação aqui. Né? Então, às vezes é possível a gente explicitar, né, mesmo que seja em partes, uma função que satisfaz uma relação como essa. Em algumas ocasiões, nem é possível fazer isso. Mas veja que a cada x que você associar aqui, dependendo do intervalo, você tem um y correspondente, né, e vice-versa. Tá? Então, isso realmente define uma função. Fixado um certo intervalo para os valores de x, isso aqui localmente define uma função. Então, isso é muito comum de acontecer também para soluções de equação diferencial. Às vezes, e aí quando isso acontece, a gente diz que a função está definida de forma implícita. Né? Aqui tem uma função definida de forma implícita. A cada valor de x você encontra um valor de y. Né? Se você fixar um certo intervalo aí para o seu domínio, né? e aí, então você vai ter um caso também para o y, né? Se você considerar, por exemplo, só os y positivos, uma vez que você tiver escolhido os valores possíveis para x, que aqui nesse caso seria o intervalo de menos 1 a 1, né? Então, se você assumir só os y positivos, você vai ficar com aquele ramo, né? 1 menos x². Né? Então, isso define uma função. É isso que eu quero chamar a atenção. Falei demais para dizer isso. Ok, então, da mesma forma, soluções de equação diferencial podem aparecer na forma que a gente chama implícita. Veja que isso aqui é uma relação entre x e y igual a constante. Né? Se eu passar essa constante para cá, eu posso até chamar isso lá de zero. Então, eu poderia escrever essa função aqui, ou essa relação, assim, ó, x² mais y² menos 1 igual a zero, e chamar isso aqui de, sei lá, g de xy, né? G de xy. Então, essa relação eu poderia escrever como g de xy igual a zero, tá certo? Ou g de xy igual a 1, se você quiser que o 1 fique aqui mesmo, sem problema. Então, a gente diz que uma relação dessa forma, né, g de xy igual a uma constante, é solução implícita de uma equação diferencial, se, por derivação desse cara, eu consigo converter esse cara na EDO, a qual ele é dito solução. Isso parece ser complicado, mas vou mostrar um exemplo agora e vocês vão entender como é que isso funciona. Tá? Então, nesse caso, como eu não consigo explicitar, deixar o x de um lado e o y do outro, a gente chama isso de solução implícita, tá? Se ele for solução da equação. Então, para ver como isso funciona, vamos considerar essa equação diferencial aqui. Ó. Então, você tem dy dx igual a x sobre y. Né? Ela pode ser escrita assim, né? Claro, aqui com a condição de que y não pode ser zero, certo? Ela pode ser escrita assim, mas pode ser escrita assim também. Ó. Eu posso passar esse cara multiplicando, né? Poderia escrever assim, y dy dx igual a x, eu posso passar o x para o lado de lá, menos x igual a zero. Então, isso aqui é uma equação diferencial. De que ordem? Primeira ordem, né? Ela é homogênea? Ela é linear? Não. Por quê? Porque eu tenho um produto, ó, da função com a sua derivada. Tá certo? Então, o que ele quer que a gente verifique é que qualquer função, qualquer relação dessa forma é uma solução dessa equação onde C é uma constante qualquer. Então, ele quer que você verifique que y² menos x² igual a uma constante, né, C é um número real, que esses carinhas dessa forma, para cada C, são soluções dessa equação. Tá? Aqui, novamente, eu poderia tentar escrever y² igual a c mais x², só que aí eu teria que quebrar, né, em duas soluções, né, raiz positiva e raiz negativa. Né? Mas essa não é, nem sempre isso é possível, de você explicitar o x de um lado e y do outro, e mesmo quando consegue, aqui nesse caso que eu acabei de apagar, eu teria duas funções e não uma. Né? Então, como é que eu checo se essa relação define uma solução implícita dessa equação? Bom, eu vou derivar esse cara e tentar reproduzir a equação da qual ele seria a solução. Então, como é que eu faço? Você deriva esse cara implicitamente, assumindo que y aqui é uma função de x. Tá bom? Então, vamos derivar essa relação em relação a x. Então, fazendo isso,
Então, vou deixar aqui de forma explícita. Então, vou fazer d de x de y ao quadrado menos x ao quadrado. Se eu derivar de um lado, eu tenho que derivar do outro para não alterar a igualdade. Então, vamos lá. Qual é a derivada de y ao quadrado? Não é só 2y não, pessoal, porque y é uma função de x. Então, é 2y, regra da cadeia, dy dx. Qual é a derivada de x ao quadrado? Esse sim, é só 2x. Qual é a derivada de uma constante? É 0. Tá? Então, eu posso dividir tudo por 2. Então, eu mato aqui, ó, tá? E aí, eu ficaria com y dy dx menos x igual a 0, que a gente já viu que é equivalente à equação. Ou ainda, y dy dx igual a x. Como a gente está assumindo que y não é 0, eu posso passar ele dividindo. E se eu fizer, eu vou ficar com isso aqui, que é exatamente a equação diferencial, onde ele é supostamente a solução. Então, sim, ele é a solução mesmo, tá? Então, a gente diz que essa função, ou essa relação, sim, é uma solução implícita dessa equação diferencial. A gente chama isso de soluções do tipo curvas de nível, né? Para cada valor de C, você vai ter isso aqui no plano da origem a uma curva diferente. Por exemplo, se C for 0, né, você teria y ao quadrado igual a x ao quadrado, ou y igual a mais ou menos y igual a módulo de x, mais ou menos, deixa eu ver, y igual a mais ou menos x, né? Você ficaria com esse carinha aqui e esse carinha aqui. Então, seria um par de retas, né? Então, se, por exemplo, C fosse 1, se C fosse 1, você ficar y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Isso aqui vão ser hipérboles, né? Um par de hipérboles assim, né? Se em vez de 1 for menos 1, aí isso aqui já inverte, né? O eixo imaginário agora fica o eixo y, então você teria hipérboles assim. Então, a gente chama isso de curvas de níveis, né? Então, essas soluções implícitas são curvas de níveis, tá? São soluções do tipo curva de nível, isso que eu queria dizer. Tá? Então, como é que eu checo se esse cara realmente é solução? Bom, eu derivo essa relação e tento chegar na equação. Tá certo? Se eu conseguir, através de derivação, chama-se de derivação implícita, né? Se eu conseguir chegar nessa equação através dessa técnica de derivação implícita, então, se eu conseguir reproduzir a equação, melhor dizendo, então sim, ele será solução. Tá ok? Então, a gente fica por aqui. Aí, na próxima aula, a gente vai começar o estudo sistemático das EDOs. Vamos começar com primeira ordem. Tá? Daqui para frente, só EDO de primeira ordem até segundo aviso. Tá? As EDOs de segunda ordem, terceira... EDO de ordem superior, segunda e ordens superiores, né? Maiores que 2, 3, 4 e assim por diante, a gente vai ver mais à frente também. E depois que a gente tiver abarcado esse conjunto, esse conceito de EDO, métodos de soluções, modelagem, interpretação, análise qualitativa, sistemas de equações diferenciais e algumas técnicas avançadas, como transformada de Laplace, soluções em série, depois a gente vai partir para as EDPs. Tá? E aí lá a gente vai ter a oportunidade de ver alguns métodos interessantes também. É isso.